Amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, gravando aqui um vídeo logo depois do jogo América e CRB, pelo segundo turno da Série B. Um resultado muito ruim hoje, mas com uma performance boa. Tô vendo muita gente criticando, assim, eu critico o resultado, mas não o desempenho. Eu achei que o América fez um bom jogo, melhor que os últimos jogos que eu vi do América, mas infelizmente o resultado hoje não veio. Bom lá, vamos embora falar do jogo. A América entrou em campo com o nosso goleiro Gustavo, Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho, a linha atrás, o Maguinho não jogou. Entrou o Cauã Diniz, Amaral, que voltou ao time, Iago Souza, Fabinho, do Bigode e o Rafa, que ele jogou, tinha hora que trocava com o Bigode ia para a ponta, ele ficava no meio. A América no seu tradicional 4-3-3, o seu imexível, como diriam o Magri, 4-3-3. Mentira, ele mexe sim, às vezes ele coloca um 3-5-2. Mas hoje a gente jogou. O jogo começou, o América bem em cima, com o time. Lógico, a gente perde um pouco como a nossa situação na tabela é ruim. Às vezes a torcida acha que jogar, às vezes a gente tem que atrair o time para o nosso campo para tentar jogar nas costas do time. Eles estavam muito atrás, o América fazia isso, voltava a bola para o goleiro. Isso às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas é do jogo. Todo time faz isso, todo time volta a bola para tentar sair jogando de trás. E o América não é diferente. Só que o América volta a bola demais. Isso aqui que incomoda um pouco. Mas começou o primeiro tempo, logo aos 6 minutos de jogo, o Fabinho faz uma jogada pela direita, cruza na área. O Rafa chuta de primeiro, o goleiro deles, o Solano, né? Esse Matheus. O Matheus, ele já faz a primeira boa defesa dele. Acho que foi o destaque do jogo o goleiro. Quando o destaque do jogo é o goleiro adversário, quer dizer que nós produzimos muita coisa, né? Então foi a primeira jogada do América com perigo. Até então o CRB não conseguia chegar no nosso gol. E a gente estava pressionando bem o time deles, estava conseguindo fazer uma marcação interessante no meio de campo. Às vezes a gente dava um espaço, porque o Willian do Bigode e o Rafa eles invertiam e às vezes eles vinha 2 contra 1 contra o Paulinho, e eles não voltavam tanto para marcar, e precisava do Amaral sair, e às vezes guarnecia um pouco no nosso meio campo. O América povoou um pouco o meio de campo, trazendo um pouco o do Bigode. Quando ele vinha para o meio, o Rafa ia na dele. A gente deixava um corredor muito grande na nossa lateral esquerda, que vinha, o Paulinho ficava um pouco desguarnecido. Mas o futebol é cobertor curto mesmo. Às vezes você tem que mudar as estratégias e perde um pouco a sua, o esquema, né? Você deixa algum espaço para o adversário. Antes disso, a gente teve outro lance, uma falta perto da área, aos 18 minutos. Aliás, minto, aos 18 minutos nós tomamos o gol. A gente começou atacando, chutando, bolas passando a distância, a gente tentava jogar na área, tivemos um lance acho que com o Júlio dentro da área que o Lucão cabeceou para ele e chutou mal. Mas o América vinha no volume bom, só que numa bobeada, aos 18 minutos, o, o nosso o Ilho Bigode uma tabela com o Fabinho, eles erraram, e aí pegou toda a nossa defesa saindo, e aí o contra-ataque, eles armaram um contra-ataque muito bem feito, no lado esquerdo, justamente onde estava faltando gente. Eu vi até na Avenida Paulinho, ali não tem como, cara, ali o Paulinho estava espetado lá na outra ponta, o cara perdeu na ponta direita a bola, não tem como ele voltar na velocidade para cobrir essa falha, porque o problema foi gerado lá na ponta direita. E aí eles fizeram um bom articulação de contra-ataque, o cara fez uma bela jogada e fez o gol. 1-0, mas assim, o América estava melhor em campo, na minha visão, o América jogou melhor do que eu estava melhor que o CRB e tomou o gol. E aí o time se enervou um pouco, sentiu, mas depois se assentou, continuou jogando. Teve uma falta para o América,
com o Cauã Diniz. Cauã Diniz, para mim, o melhor em campo, não pelo gol, mas pela luta, pela forma de jogar, como ele não se entrega, tenta sempre fazer alguma coisa diferente, sempre tenta fazer. Ele não é um jogador óbvio, isso é importante no time. Ele vai errar, mas ele não tenta fazer o óbvio, principalmente nesse jogo. Ele fez muito bom jogo. Ele bate uma falta no canto, outra defesa do goleiro, aí a bola sobra pro nosso pro Lucão, cabeceia, o Rafa cabeceia, o goleiro faz, outra defesa não. Então, nesse espaço, foi um pouco antes do gol esse lance. Ele já tinha feito 3 defesas muito importantes, decisivas no time deles. E quando eles fazem o gol, eu pensei, ixi, ia ser complicado. O time deles, uma vez que o cara faz o gol, o goleiro deles está pegando tudo lá atrás, pegando tudo, tudo, tudo. E aí, o América toma o gol e começa a sentir um pouco, mas depois nós organizamos de novo, a América se organiza, o CRB fechou todo lá atrás, muito lá atrás, recuou muito, e chamou o América para cima, a América foi, teve o lance que o Cauã, o lance, se faz o gol, era gol, como diz o meu filho Dedé, ia ser Puskas, né? Pro Cauã, que ele chuta a bola antes do meio de campo, bem antes do meio de campo, o goleiro adiantado e quase que ela entra, quase que ela entra. Esse é um golaço do Cauã, um golaço do Cauã. Ele já tentou isso outra vez, mas essa vez passou muito perto, muito perto. O goleiro estava na bola, né? Mas se fosse, iria ter trabalho para jogar essa bola para fora. Mas continuamos jogando, o América em cima deles. Eles tentavam fazer estoque, mas o América tinha o controle das partidas. Da partida. O meu ponto abaixo foi o Bigode no primeiro tempo. O Fabinho errou um gol, perdeu um gol dentro da pequena área que ele chutou para cima de direita. E o América vinha perdendo gols, o goleiro defendendo e a gente produzindo. O Iago jogando sempre um pouco afastado nesse esquema com os 3 atacantes, o Iago fica mais atrás. Eu acho que e ele tem o drible, ele consegue quebrar as linhas com o drible, sabe? Eu queria ver esse menino jogando mais perto da área, num esquema diferente. Assim, nossos atacantes não são, principalmente hoje, deu nitidamente a ver que nosso calcanhar de Aquiles é nosso ataque, cara. Nossos atacantes são muito limitados, é difícil eles conseguirem produzir alguma coisa diferente. Fabinho, numa jogada do Paulinho pela esquerda, que ele cruza rasteirinha na meia-lua, a bola vinha para quem é canhoto, como o Fabinho, né? Tudo indica que ele é canhoto, ele bate bem com a perna esquerda. Pô, era só chapar a bola, chapa a bola no gol, aí chuta totalmente diferente, a bola sobe. A gente tem que caprichar mais, nossos atacantes têm que ser mais efetivos dentro da área, sabe, quando aparece a chance. E esse jogo apareceu chance. Às vezes a gente reclama que a bola não vai na área, mas hoje apareceu muita chance. E o América, apesar de produzir, não conseguiu fazer o seu gol no primeiro tempo, mesmo forçando as jogadas. O Bigode, para mim, nulo em campo, uma nulidade, não acrescentou nada. Mesmo o Fabinho errando, achei ele era melhor do que o Bigode dentro de campo, acho a produção dele foi melhor. Agora, o Rafa, ele precisa dar algo mais dentro do campo, ele precisa deixar alguma coisa a mais. Ele participa bem, protege bem a bola, mas na hora da conclusão ele tá falhando, ele tá chutando fofo. A gente precisa de ser mais efetivo no ataque. O ataque é o grande nos problemas do nosso time. Bom, finalizou o primeiro tempo, a América, na minha opinião, superior ao time do CRB, mas o CRB foi mais competente, fez o gol, uma boa jogada. Volta o segundo tempo, a América tenta, com 2 modificações, entra Miguelito, que é uma das coisas que a gente não entende muito, você ter o Bigode jogando e deixa o Miguelito mais não que o Miguelito também entre e participe do jogo loucamente, ele é um jogador, não tem intensidade, ele não marca, ele tem dificuldade na marcação, e se ele quiser progredir um pouco na carreira, ele vai ter que melhorar isso, porque se ele quer jogar em uma liga mais competitiva, ter ambições maiores na carreira, ele vai precisar melhorar muito isso, porque a intensidade dele é baixa.
Mas ele entrou, mas ele tem qualidade, muita qualidade, muito acima do Bigode. E eu acho incompreensível ele ficar na reserva, na minha visão, sabe? Bom, volta com ele com o Tite Ortiz. O Tite Ortiz entrou aí eu já gostei da modificação, porque o Miguelito não é um. Ele poderia começar a fazer o quarto homem no meio de campo com o Tite Ortiz vindo na bola mais de trás. Então, mais ou menos isso que aconteceu. O Miguelito não foi um ponta-direita espetado, ele ficou mais pelo meio, tabelando com o Tite Ortiz, que jogou um pouco mais pela esquerda. E o América começou a criar jogadas por ali. A bola parada do Tite Ortiz é um perigo, esse cara acertou, e eu vou falar um pouquinho dessa bola parada, porque nossos atacantes ficaram com medo de cabecear a bola, na minha visão, sabe? Eu vou falar de 2 escanteios lá. A gente começou a criar mais jogadas, ter variações, a bola ficou mais no nosso pé, a gente não jogou mais para trás, porque o Tite Ortiz dá opção, tanto ele quanto o Miguelito, eles dão opção para passe, e isso, a América não jogou tanto para trás no segundo tempo, exatamente por isso, porque no primeiro tempo, como o Rafa não aparecia tanto, nem o William, você fica escondido, os jogadores de trás pegam a bola e não tem para quem tocar. E aí a gente critica o cara que tocou para trás, mas a gente tem que criticar muito quem não dá opção na frente para receber essa bola. E a gente não está dando essa opção. Mas com o Tite Ortiz e o Miguelito, a gente começou a ter essa opção de jogada, a bola é mais em profundidade, um jogo mais vertical, um jogo mais incisivo para dentro do gol. Aí vem a jogada, a gente aos 11 minutos nós conseguimos um empate, uma bola lançada pelo Amaral, o Lucão cabeceou para isso, é uma jogada meio treinada, toda vez a mãe faz essa jogada de a bola sempre no segundo pau, lá atrás, na risca da área, e um zagueiro está sempre por ali para cabecear a bola por meio. A bola cabeceou por meio, a zaga tirou por meio da área, e o Cauã Diniz, num lance dificílimo, não é fácil bater do jeito que ele bateu, porque a bola vem quicando. Se é um cara que não tem noção de chute ali, foi um chute muito mais difícil do que o chute do Fabinho, do que a cabeçada do Rafa no primeiro tempo, um chute muito complicado, que a bola quicando, ele bate certinho na bola rasteira, e a bola quica antes do goleiro, e ela não quicou alto, ela quicou e escorreu para dentro do gol. E isso matou o goleiro, que estava quase que ele pega também, mas essa não tinha jeito. Um golaço do Cauã, uma pancada de fora da área, e finalmente conseguimos o empate. E aí o América cresceu no jogo, foi para cima. O CRB, que estava muito atrás, o empate para eles também não era bom, porque eles precisavam ganhar para ter mais chances, chances remotas, mas ainda ia manter chances para o acesso. E aí ele foi um jogo meio de trocação, eles vão para cima da gente, e aí a gente vê quando eles foram para cima, as substituições quando a gente deixou o América um pouco exposto, mas era isso mesmo, tinha que deixar exposto porque a gente precisava ganhar também. E aí nós fomos para frente, aí entra o Ortiz, começa a bater, a gente começa a pressionar, escanteio, o goleiro começa a fazer defesa, uma bola que depois teve mais substituições, saiu do Bigode, entrou o Arthur, e saiu o Rafa, entrou o Tauan Williams. O time ficou mais agressivo ainda, mais perto da área. O Arthur fez uma péssima partida na minha visão, fiquei muito bravo com ele. Mas eu vou voltar um lance antes do Arthur entrar, teve um escanteio, que a bola o Tite bateu, e ele bate forte, rasante, naquele escanteio fofo, que a bola vai lá no alto, a zaga da teve de posicionar, ele bate bem forte e rápido, a bola vem rápida para a área, a bola só vai na cabeça do Rafa, parece que ele ficou com medo de cabecear a bola, cabeceou com o pescoço encolhido, fez assim, sabe, cabeceou para fora, mas ali dentro da pequena área, no centroavante, cara, tem que matar, dentro da área, tudo que o centroavante quer é uma bola para ele cabecear dentro da área, e aí ele cabeceou muito mal para fora. Foi substituído, entrou o Arthur, entrou o Tauan, a América começa a entrar em cima, o Arthur muito lerdo no jogo, muito sem iniciativa, apático. O Tauan tentando, não teve a performance que ele teve contra o Curitiba, mas ele tentando, ele corria, ele abria espaço, ele cortava, ele aparecia para jogar. E nessa a gente foi num lance, aí é substituído o Júlio, entra o Mariano na lateral direita, parece que o Júlio pregou um pouco. E assim, a gente não tem outro lateral. O lateral nosso que está improvisado cansou, o Júlio cansou. Na minha visão, ele começou a perder, não conseguiu tanto apoio. Pôs o Mariano, numa jogada, aí a gente fez uma boa jogada com o Amaral, que ele
inverte a bola, o Mariano cruza. O pessoal reclamou do Mariano, mas ele cruzou certinho na minha visão. Ele viu o Tauan na entrada da área, cruzou para ele, só que ele errou o domínio, a bola sobrou para o Miguelito, que soltou uma pancada, mais uma pancada. O goleiro fez outra defesa. Ele fez 9 defesas, o goleiro, durante o jogo. O América teve mais de 26 arremates pro gol de perto. E sabe, o goleiro pegou muito. O goleiro foi, na minha visão, foi o melhor em campo. E a gente chutando mais uma vez, aí teve o escanteio. O Tite Ortiz cruza na cabeça do Arthur, mas na cabeça do Arthur. Mas era só o Arthur outra bola dentro da pequena área. Nós custamos arrumar alguém que bate o escanteio de forma decente. Tite Ortiz é Messi, que fez 2 gols com cobrança de escanteio dele. E nossos atacantes pulam com o pescoço encolhido, o pescoço assim, com medo de cabecear. Mete a testa na bola dentro da área, Arthur. Nossa, e foi mais gol feito do que o do Rafa, porque o Rafa ele tava. Ele teve que dar um passo para trás e cabecear ele. Não, a bola nem precisou pular direito, era só cabecear. E infelizmente ele foi para cima. Aí o América correu o risco no final do jogo de tomar o gol. A gente teve para tomar o gol 2 vezes. Uma bola o Ricardo Silva salvou. A bola já estava entrando, ele salvou. No escanteio, o cara cruzou, o cara chutou rasteira, via a bola dentro do gol, mas a bola foi para fora. Mas aí a gente não teve mais força para atacar o time deles. A gente errou alguns lances, o Mariano errou um lançamento. E nós perdemos a concentração e não conseguimos sair do empate. Infelizmente, empate. A sorte que eu estou gravando o jogo aqui, o jogo do Atlético já acabou, eles perderam de 3-1 para o Remo. A gente continua, abriu um ponto deles, bem ou mal um ponto, nós abrimos um ponto deles nessa briga que nós estamos. Todo ponto é válido, mas hoje, se a gente tivesse vencido, praticamente a gente dava adeus sacramentava a nossa permanência na Série B. Triste isso, né? Permanência na Série B, mas é a nossa situação hoje, e mesmo assim estamos corremos risco. O próximo jogo é fundamental não perder, não podemos perder de forma alguma para o Atlético. Ali vai ser um jogo de 1000 pontos esse, e precisamos ter as chances, se tivermos chances para fazer gol, temos que ser mais efetivo. Nosso ataque precisa ser mais efetivo nos gols, porque nós fizemos os últimos gols de atacante nosso, pelo que eu lembro, foi do Bigode na vitória contra o Volta Redonda. Depois a gente teve gol de Maguinho, Lucão. O Fabinho fez um gol de pênalti. Também. Mas nossos atacantes, é o Cauã Diniz que salva a gente, é o Amaral que salva a gente. Então nós precisamos melhorar isso. Precisamos ter mais efetividade no gol, para fazer o gol. Valentim, quando você tem qualidade, meu amigo, você não pode abrir mão dela, não. Você tem que colocar o melhor que você tem em campo, desde o início. Acredito que se a gente tivesse com Tite Ortiz e Miguelito, a gente teria mais chance desde o início. Não que o Iago jogou mal, mas eu acho que pode-se fazer uma técnica jogando o Miguelito mais perto da área, como um atacante, efetivamente, para jogar perto de um 4-4-2 com que seja o Fabinho, que seja alguém mais próximo do Miguelito, para a gente tentar jogar ele mais próximo do gol, com o Iago encostando, com o Tite Ortiz armando atrás. E a gente joga com 3 atacantes, Rafa e o nosso amigo do Bigode. A gente precisa rever essa situação. Eu mexeria no esquema, eu já teria um plano B para essa formação que nós temos. Ou a gente joga no 3-5-2 ou no 4-3-3. A gente precisa ter uma outra formação que a gente tem jogadores. Nosso ataque não funciona. E a gente insiste em jogar com mais gente no ataque. Eu prefiro ter. O nosso meio-campo funciona melhor. Então, se você ter mais pessoas no meio-campo que jogam melhor, é melhor do que empilhar atacante e a bola não chegar. E quando chega, eles simplesmente desperdiçam. Hoje eu estou bravo com o ataque, principalmente com o seu Arthur na cabeçada e o nosso amigo Rafa. Atacante não pode ter medo de cabecear a bola. Não pode. É pecado mortal. Um abraço, galera. Tudo de bom.